Bom dia, meus queridos, que a paz de Cristo esteja reinando no coração de cada um. Hoje é domingo, 14 de setembro de 2025. Esse é o nosso canal de meditações bíblicas. Nossa meditação de hoje está na na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, nos versículos de 8 a 13. O título da nossa meditação é Tripé que alegra a Deus. O texto diz o seguinte: o amor nunca falha, mas havendo profecias, elas falharão, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando o que é perfeito vier, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança. Mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis, porque agora vemos através de um espelho, sombriamente, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. E agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas a maior destas é o amor. Aleluias! O amor, ele nunca falha, principalmente na igreja. Mesmo que as profecias falhem, o amor não falha. Mesmo que o dom de língua falhe, o amor não falha. Mesmo que o conhecimento desapareça, o amor não falha. O versículo 9 diz que a profecia e o conhecimento são válidos, porém são parciais e imperfeitos, como o reflexo em um espelho embaçado. Mas quando o perfeito vier, e o perfeito é Jesus Cristo em sua segunda vinda, então o amor estará encarnado novamente, e o imperfeito será aniquilado. O versículo 11, ele fala da criança e da pessoa adulta. Este contraste nos mostra como vemos agora as coisas, como crianças, e como veremos na volta de Cristo, como pessoas adultas, pessoas maduras. Agora vemos como num espelho embaçado. Nossa atual percepção de Cristo é vaga, é rasa, mas na eternidade o veremos face a face. E quantas perguntas eu tenho para fazer a Ele. Paulo encerra esse capítulo com um tripé para nos mantermos no caminho. Ele diz sobre a fé e o que é a fé. A fé é um firme fundamento. Hebreus capítulo 11, versículo 1, traz aqui uma explicação. Diz assim: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas que não são vistas. Glórias a Deus, né? Então, a fé, a esperança. O que é esperança? Esperança é ver como possível aquilo que se deseja. E o amor. E o que é o amor? É uma emoção que envolve
intimidade, paixão, compromisso, cuidado, afeto, atração, proteção e confiança. Temos tido esse desejo de fazer o bem a outras pessoas? Esse capítulo 13, eu volto a dizer, como disse ontem, é um dos mais lindos da Bíblia. Aqui, Paulo estava extremamente inspirado pelo Espírito Santo para descrever o que é o amor. O amor é tudo isso. O amor é a capacidade que temos de cuidar, de ter paixão, ter compromisso, ter cuidado, ter afeto. É como um casal, um casal que se casa. Ali um deve cuidar do outro, um deve tomar conta, um deve ter compromisso com o outro, um deve ter atração, um deve ter confiança no outro. Isso é amor. E Paulo ele fala, com muita propriedade acerca desse amor. 13 versículos que abrem o nosso entendimento para o significado desta palavra tão pequena, mas que abrange tanta coisa em nossa vida. Que nós possamos buscar amar com excelência. E amar não é apenas fazer o bem àquele que nós amamos, àqueles que nós queremos o bem, mas é fazer o bem àquelas pessoas também que não são tão chegadas, aquelas pessoas que às vezes temos algum problema de relacionamento com ela. É fazer o bem, tratar bem, orar, pedir a Deus que abençoe as pessoas, mesmo não sendo da roda da nossa amizade. Então, que possamos aprender com isso, que possamos aprender com esse capítulo, com essa escritura que o apóstolo Paulo nos deixa acerca do amor, que possamos amar aqueles que nos amam, mas que possamos amar também aqueles que nos odeiam, porque quando nós conseguimos orar para uma pessoa que nos odeia, ali nós estamos demonstrando para Deus que nós perdoamos, que nós não temos nada contra aquela pessoa. Que Deus nos abençoe. Oremos, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã que o Senhor nos concede com vida, com saúde, junto aos nossos familiares. Obrigado, Senhor, porque não temos controle sobre isso, não temos controle sobre a vida. O dia que o Senhor nos recolher será esse dia. Não temos como negociar isso com o Senhor, porque o Senhor é quem dá a vida, o Senhor é quem tira a vida. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que nesta vida que o Senhor tem nos concedido, que o Senhor nos ensine a amar, Senhor, que o Senhor nos ensine a nos entregar pelas pessoas, que o Senhor nos ensine a cuidar das pessoas, meu Deus. Abençoa, Deus, a cada uma dessas pessoas que hoje necessitam do agir do Senhor na vida deles. Pai, pessoas que estão deprimidas, pessoas que pensam até em tirar as suas próprias vidas, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor se mostre a eles na forma de um espelho mais limpo, para que eles possam reativar a esperança, a fé e o amor,
para que possam seguir em frente. Ó Deus, sonda os nossos corações, Senhor, para que possamos cultivar a cada dia a fé, a esperança e o amor, porque a fé, ela nos achega a Ti, a esperança nos mantém firmes nesse caminho e o amor é o instrumento através do qual nós caminhamos em direção ao Senhor. Deus abençoe, Senhor, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão enfermos nos hospitais, nos CTIs, Deus. Oh Deus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia daqueles que precisam de cura, Senhor. Aqueles que têm necessidade do agir do Senhor. Pai, tenha misericórdia, Senhor. Sonda os corações e veja, Senhor, aquilo que cada um precisa diante de Ti. Abençoa-nos e nos dê um dia excelente, um domingo excelente, para que possamos Te adorar nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Esse vídeo também ficou um pouco maior, né? Mas a gente não pode se ater a tempo, né? A gente precisa se ater àquilo que o Espírito diz para nós, né? E nós, como todos os vídeos, nós pedimos àqueles que assistirem que deixem o joinha, deixem o like, né? Deixe lá um comentário, mesmo que seja um amém. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube. Quem nos acompanhar no Instagram, que é o enio.oliveira.1964, dê também lá o coraçãozinho, passe a seguir a gente, para que a gente possa crescer um pouco mais, porque nosso objetivo aqui não é ficar famoso, nosso objetivo aqui é a divulgação do Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê um excelente dia, em nome de Jesus. Amém.